Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live dominical do Petit Jornal. Olá, olá. Boa noite, salve, salve. Hoje é domingo, mas é dia de live. E aí, Tanguy, tudo bem? E aí, Vamos, chefe, né? beleza? Tudo bem, vamos nessa. Pessoal chegando aqui para a live dominical do Petit Jornal. Domingo é dia de trabalho, é o que eu tenho a dizer. Fim de O que eu tenho a domingo. dizer. Daniel, fim de domingo pra gente é quase segunda-feira, assim, já tá É no verdade. limite ali, já tem edição, já tem que ir fazer pauta, não sei o quê, não é não? Fim de domingo já é aquele clima de acabou fantástico, já é segunda-feira, sabe como é que é? É isso, é isso, Pô, é isso. já era, cara, dia útil praticamente. Tem que voltar, tem que voltar a trabalhar. Voltar, Tem pois que é. voltar a trabalhar. E no Buenas, mais, Daniel, botou a mensagem, hoje eu vou fazer igual você fala comigo, cadê a mensagem? Sem a mensagem aqui ainda? mensagem. Como é que Isso, é? hoje é 325, é isso. 325, isso. Bate-papo número 325. Isso. Buenas noches, falaremos sobre a Argentina, gente. Selos a selos, gente. Falando sobre a Argentina, Ih, Daniel, tem muito assunto, cara. Vou precisar de duas edições hoje. Olha aí. Peraí, selos a selos. Pronto, fixado Beleza. comentário. Giovanni comprou um selo, obrigado, Giovanni. Matheus também. O pessoal começa aqui a apoiar o Petit Jornal através da compra de selos. Voa Barros comprou selo, muito obrigado, Voa Barros. Porra, tem nome, Daniel, que é feito para complicar a gente. Voa Barros, a gente não dá nem para saber o que que é, né? Mas obrigado mesmo assim, comprou dois selos aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. O pessoal Comprem vai selos, ajuda o Petit chegando. Jornal. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, tem o botãozinho lá embaixo de valeu, né? Valeu. Valeu, você, um coraçãozinho que tem ali embaixo, né, Daniel? Aí você vai lá, clica, né, e escolhe qual valor que você quer doar para o Petit Jornal. Financie seu podcast que você gosta. Não precisa ser só a gente, não. Podcast de uma forma geral, produtores independentes de conteúdo, enfim, que interessa a vocês, porque isso faz realmente muita diferença. Olha Daniel, aí. um segundo, cara, Vi- rapidinho. Vitor Ortiz Armado Barros. Ah, voa Barros. Agora fez todo sentido. Reinaldo comprou aqui também um selo, obrigado, Reinaldo. Vamos, o pessoal, Renata comprou dois selos, obrigado, Renata. O pessoal aí chegando para a live do Petit Jornal de hoje. Não, a Argentina não chegou a 20 taxas de câmbio, mas temos novidades sobre a economia da Argentina, mudanças importantes no cenário econômico argentino. Falaremos sobre isso. O pessoal aí pedindo pautas, Tanguy, pedindo pautas. Fala sobre a Ásia, passagem da senadora na Ásia, também falado sobre Senadora? Kosovo. Ah, imagino que seja Pelosi, deputada, né? Deputado, é isso. Imagino que seja, mas aqui no chat apareceu senadora. Carol A. Braga, muito obrigado, comprou um selo. Olha aí. Pessoal chegando aqui para nossa live noturna do Petit Jornal, live de domingo. Hoje tem aqui assuntos, Tanguy. Mudanças na Argentina, questão Europa sempre no meio do furacão. Taiwan, nova Ucrânia. Pode ser que Taiwan seja a nova Vai Ucrânia. nada, Daniel. Não, Vai nada, vai vai nada, dar vai nada nada. lá, vai ficar Nada. tranquilo. Vai ficar Vai. tudo Vai bem. passar o tempo. Ah, deixa passar o tempo aí. Só se os Estados Unidos resolverem fazer muita besteira, cara. Mas tirando isso. O Reinaldo tá perguntando se pode investir na Argentina, Daniel. Aquela dica que você tinha me dado. Ô, Reinaldo, essa dica é apenas para o professor Tanguy, é uma dica exclusiva para ele, para você eu Não é não pra botar grana recomendo. lá. O Tanguy deve colocar tudo. Ah, Tudo que é? ele tem, ele deve botar lá. Mas você não, Reinaldo, calma. Não, muito cuidado. Muito cuidado. Tá. Mariana Schettini comprou dois selos, obrigado, Mariana Mariana. tá todos os dias aí, cara. Muito obrigado, Ah, muito Mariana. legal. O Coração Dom Pedro I está vindo para o bicentenário da Independência, A gente. gente não faz isso, não. Não começa com esse assunto, não, gente. É o Daniel, outro dia, pô, estava me explicando importante. que a Batalha de Aljubarrota foi vencida por Portugal, porque eram É, 4 mil portugueses contra 31 mil é dos isso. inimigos lá, e que foi É vencida verdade, são porque fatos históricos, né? o sol estava batendo nos olhos
dos Não, não é inimigos de apenas isso. Não é Portugal. É apenas um isso, negócio, Tanguy. são umas coisas, pelo amor de Deus, não puxa esse Não, assunto, não, não, não gente. simplifique, não simplifique. Não foi apenas isso. Esse é apenas um dos elementos que São os foi elementos. colocado ali na estratégia da batalha. IKR Paz comprou um selo, obrigado. Mas o coração tá vindo, o coração tá vindo, e é isso aí. O coração tá na Igreja da Lapa, no Porto, e estão abrindo lá o coração para trazer para o Brasil para comemorar o centenário da independência. Bicentenário, né? Centenário já foi. Bicentenário, bicentenário. Você sabe que sou uma pessoa de 1922, né, Tanguy? Então eu Tá. acho que ainda é o centenário, mas não, é o bicentenário Ô, da Daniel, independência do Brasil. o último português que saiu de lá e veio para cá, cara, numa visita Ah, oficial assim, coxinha de festa e tal, não foi recebido pelo presidente. Você acha que verdade. corre o risco do coração, de repente, fala assim, não, não vai ficar aqui na alfândega e ficar lá no porto de Cara, Santos? eu já não duvido de nada. Eu acho uma imprudência os portugueses liberarem o coração de Dom Pedro para vir ao Brasil nesse bicentenário, ainda mais nesse momento. É, vai saber o que vai acontecer, Tanguy. Não sei, mas eu Entendi. não duvido. Tá. Fernanda Será comprou aqui um que. selo. Mais uma pergunta, Daniel, que eu gostaria de tirar aqui. A Aline Félia comprou selo. Um beijo para ela. Muito obrigado, Aline. Você acha que o bicentenário da independência do Brasil pode ser o momento da volta de Dom Sebastião? Ponto de Acho que interrogação. pode, acho A que qualquer pode, momento pode aparecer. acho que pode ser a volta sim. Acho que pode ser a volta sim. É um momento oportuno, inclusive, ele pode voltar direto para o Brasil, Direto o para o que, já, Brasil. o que já queimaria algumas etapas desse retorno. É. Claro, Entendeu? tem, Muita tem coisa, razão. tem aqui muita coisa e tal. Então temos aqui o pessoal comprando selos, a Aline Feller comprou selo, Renata, temos Ah, é, também. cara. O coração pode parar em Curitiba, cara. Pensou? Já pensou ficar lá na alfândega em Curitiba? Em Pô, Curitiba. Aí vai vai liberar, saber. porra, lá para junho de 2023. Aí Mas chega. O Tang não sabe a história, porque o corpo de Dom Pedro já está no Monumento Ipiranga, em São Paulo, desde Hum. 1972, na comemoração dos 150 anos da independência. Os militares trouxeram lá o corpo que estava em São Vicente de Fora, em Lisboa, né, lá no Panteão dos Braganças. Mas o coração ficou, porque o coração, Dom Pedro deu para a cidade do Porto, porque foi lá que ele conseguiu vencer a grande batalha de sua vida contra os absolutistas de Dom Miguel. Mas enfim, isso é uma outra história. Aí ele ofereceu o coração dele em Eu não agradecimento aguento à mais. Eu cidade não do aguento Porto. mais. Eu não aguento mais. Gente, juro pra você, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você senta pra tomar um chopp com o Daniel, ele começa a falar nesses português velho que morreu 400, 500 anos atrás. E fica falando, porque fulano é sobrinho de não sei quem e era padre. E esse padre, ele tinha um amigo próximo, que era amigo do vizinho do rei de Castela, que era o filho da puta, obviamente. E por aí, gente, por aí vai, e ele não para. Ele não para. É um negócio inacreditável. E aí depois eu tenho que mostrar as fontes históricas, eu tenho que ficar em choque, descobrir que as fontes Gente, estão não tem corretas e condição, não tal. tem condição. O Daniel é o inimigo sabe, da resenha. A resenha morre com o Daniel. Fica todo mundo conversando e tal, depende assim. Você sabia que em 1473, o sobrinho de Dom Manuel VIII deu uma topada com o dedo e isso acabou desencadeando uma guerra com Castela? É assim. O Daniel é isso. Outra É muito aqui, que difícil. Vamos isso, rapaz? começar, Daniel. Vamos conversar, Vamos gente. começar. Não vai ter pauta da Não, história de sou a favor Portugal, de não, vai? monarquia, não, gente. Monarquia brasileira. Monarquia é uma rugosidade medieval que a pessoa esqueceu de apagar. Pronto, falei. A gente fala a verdade, né, Tanguy? A gente fala a verdade, né, nesse domingo à noite. Vamos começar aqui o É nosso isso. episódio de hoje. Vambora, Daniel. Gravando aqui. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 325. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 9 minutos do domingo 31 de julho de 2022. Como sempre, cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional dos últimos dias, Tanguy. E aí, tudo bem? Muita coisa acontecendo. Vamos lá? Vamos lá, Daniel. Pô, e pior que a gravação desse episódio aqui no domingo à noite acaba pegando também o que aconteceu na sexta e no sábado, né? Verdade. Enfim, sexta-feira a gente não tem episódio, então sexta, sábado e o próprio domingo. Então são praticamente 3 dias concentrados
sempre com o compromisso de não fazer um episódio muito longo, né? Mais longo do que os outros, pelo menos muito mais longo do que os outros. Então, vamos lá, Daniel. É sempre para mim o episódio mais desafiador, né? Não sei se para você é assim também. Vamos lá, então, para o bate-papo 325. A gente está no 158º dia de guerra, tá, Daniel? Eu resolvi voltar a atualizar aqui quantos dias de guerra nós temos. 158 dias de guerra. E, Daniel, atualizando mais uma vez sobre a guerra, né, o que está acontecendo nesse momento, o governo ucraniano determinou a evacuação obrigatória de civis da região de Donetsk. Então, só para a gente lembrar, Daniel, só para a gente não perder isso aqui de vista, né, tem gente que está achando que a guerra acabou, não ouvi mais falar de guerra e tal. A guerra continua, na verdade, né, num ritmo acelerado, não dá nem para dizer que deu uma arrefecida nem nada. O objetivo original da Rússia era a região do Donbass, né, que é Luhansk e Donetsk. Né? Donbass, portanto, é a junção desses dois oblasts, né, essas duas regiões. A Rússia já conquistou Luhansk inteiro, que é a região mais ao norte, né, vamos colocar assim, nordeste da Ucrânia. Do lado, né, ao sul, na verdade, de Luhansk, a gente tem Donetsk. Donetsk, a Rússia está avançando bem, já está mais ou menos na metade, um pouco mais da metade de Donetsk que foi conquistada, mas ainda tem regiões que estão sob controle ucraniano. Tá? Então, o problema que a Ucrânia está tendo nesse momento é essas regiões que ainda estão sob controle ucraniano ainda têm civis. E, naturalmente, esses civis não apenas eles correm risco, como eles se tornam também um elemento de fragilidade para as forças ucranianas. Você imagina, as tropas russas vão avançando, se tem civis ali, obviamente a Rússia, de repente, ela pode não se importar tanto com aqueles alvos, ir lá e bombardear, eventualmente, né, edifícios comerciais, edifícios residenciais, escolas, hospitais, sei lá o quê, mas as tropas ucranianas estão ali para tentar impedir que aquilo ali seja destruído. Né? Esse é o objetivo da guerra. Então, obviamente, a Ucrânia ela precisa que esses civis saiam dali, porque se torna uma fragilidade militar para a própria Ucrânia. Então, o que o governo do Zelensky determinou hoje foi a obrigação desses civis se retirarem dessas regiões de Donetsk. Além disso, Daniel, outra coisa que chamou atenção hoje também quando a gente fala sobre a guerra é a nova doutrina naval que o Putin assinou. Achei muito curioso, Daniel, porque essa é uma questão histórica para a Rússia, né? Que é a doutrina naval. A gente está pensando aqui em 200 anos atrás, a gente lembrava de uma Rússia que queria ter acesso ao mar, e isso era negado constantemente, primeiro pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Né? Então, quando a gente pensa na dificuldade que a Rússia tem para obter uma saída para mares quentes, é uma das coisas mais importantes da história da Rússia. E aí, o Putin, Daniel, assinou hoje uma nova doutrina naval, zero surpresa, né? Quando estabelece os Estados Unidos como seus maiores rivais, mas também, Daniel, me parece meio tosco, né? Porque é a Rússia determinando que os Estados Unidos são seu maior rival, sendo que os Estados Unidos têm acesso a dois oceanos, né? Assim, o grande poderio naval global são os Estados Unidos. A China está se aproximando, mas não é ainda, não tem a capacidade naval dos Estados Unidos. De qualquer maneira, essa nova doutrina naval russa, Daniela, estabelece dois grandes objetivos, também aqui não tem grandes surpresas, que são o Ártico e o Mar Negro. Gente, o Ártico, assim, com o aquecimento global, ok, né? Uma região que se torna mais navegável, então me parece natural também que a Rússia queira fazer esse investimento, mas quando a gente fala sobre o Mar Negro, são outros 500, né? É uma região fechada e a Rússia tem sérias limitações para poder fazer investimentos militares, investimentos navais no Mar Negro. Você tem que combinar com a Turquia, enfim, que detém ali os estreitos e tal. Então, assim, me pareceu mais algo de uma reorganização interna do que uma grande mudança por parte da Rússia, por mais que o governo russo tenha tentado fazer parecer que era uma grande mudança por causa da guerra, porque os Estados Unidos se posicionaram como nossos grandes inimigos, vamos reformular tudo, o que na prática, Daniel, a Rússia, nesse sentido, ela tem muito pouca capacidade de mudar. Há que se respeitar muito a capacidade militar da Rússia, de uma forma geral, potência nuclear, é um país poderoso, não há nenhuma dúvida, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma tentativa russa de demonstrar um poderio, quando a gente fala sobre a questão, né, temática marítima, que para a Rússia não é fácil, Daniel. Pois é, parece que a Rússia está tentando reorientar a sua política externa e, acima de tudo, passar uma sinalização, né, Tanguy, de que, olha, a Rússia permanece poderosa, a Rússia pode almejar uma grandeza que até bem pouco tempo atrás não parecia possível. É uma maneira de mostrar que as sanções não estão tendo o efeito esperado, que apesar
dessa oposição, digamos assim, por parte das potências ocidentais. Em particular, a Rússia segue um determinado caminho, um determinado rumo. Assim, ela se mantém, sem dúvida alguma, dentro do tabuleiro internacional. Agora, Tanguy, mudando de assunto, eu queria falar um pouco sobre Silvina Batakis. Nós mencionamos ela no último bate-papo e dissemos que ela estava prestigiada, ministra da Economia da Argentina, 20 e poucos dias no cargo. Pois bem, Silvina Batakis voltou de Washington e caiu, né? Ela não é mais a ministra da Economia da Argentina. A Argentina está vivendo um momento de ebulição, com desvalorização cambial, escalada inflacionária, problemas fiscais que têm se mostrado muito difíceis de serem resolvidos. Isso sem falar na guerra declarada entre o Alberto Fernandes, o presidente da República, e a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente. Substitui a Batakis o Sérgio Massa. Ele assume o Ministério da Economia em meio a bastante ceticismo, claro, até bem pouco tempo atrás parecia que nós teríamos uma continuidade com a Batakis do acordo junto ao Fundo Monetário Internacional, inclusive com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, e agora isso não está mais tão claro. É bem verdade que o Sérgio Massa ele vai assumir um superministério, ele vai incorporar também as pastas da produção e da agricultura, e a decisão de colocar o Sérgio Massa como superministro, ela foi tomada de maneira coordenada com representantes do Fernandes e da Cristina, além de 12 governadores. Todos juntos se reuniram na Casa Rosada e acabaram definindo aí pela substituição da Batakis pelo Sérgio Massa. A Batakis, ela continua no governo, ela vai ser presidente do Banco de la Nación Argentina, que é uma grande estatal, é um banco importantíssimo e central dentro do sistema financeiro argentino. Agora, me chama a atenção que me parece que é uma tentativa de equilíbrio de forças, talvez, porque se houve uma negociação entre Fernandes e Cristina, ou pelo menos entre os seus representantes, negociação essa que envolveu também governadores da Argentina, é uma tentativa de tentar criar ali um mínimo de unidade do ponto de vista político, de estabilidade do ponto de vista político, dentro de um contexto econômico muito delicado para a Argentina. Nós já temos aí algumas previsões falando numa Argentina com 90%, talvez 100% de inflação ao ano, num futuro não muito distante. Consequentemente, o que a gente acaba observando é que esse novo ministro, vai ter muito trabalho, Tanguy. Pois é, e aí, Daniel, a análise que eu acho que a gente tem que fazer aqui é que a Argentina ela tem uma dubiedade muito grande quando a gente fala sobre esse cargo de ministro da Economia. Enfim, agora Sérgio Massa, né, assumindo um super ministério, pelo fato de que ministro após ministro se vê diante de uma situação que é a necessidade de negociar com a FMI. Enfim, é um dos grandes credores da Argentina. Então a Argentina, no fim das contas, tem que negociar com a FMI, precisa. Dá para não negociar? Dá, mas o FMI vai lá e dá uma canetada lá dizendo que a Argentina não é confiável, o que gera uma crise ainda maior de desconfiança com relação ao país. Só que o fato de você fazer a negociação desprestigia qualquer ministro diante da base kirchnerista e peronista, porque a lógica, né, desses grupos não pode haver negociação com a FMI. Então parece que a Batakis, Daniel, nesse um mês que ela passou, menos de um mês que ela passou no cargo, ela assumiu um papel meio que foi, olha só, você vai lá, faz essa negociação, você cai de popularidade, você vai trazer problemas da popularidade do governo e é afastada. Você não vai perder o emprego, né? Não é que você vai ficar desempregada, né? Enfim, você continua tendo um cargo no governo, mas a gente coloca uma outra pessoa para gerenciar uma Argentina já pós-negociação com a FMI. Não sei se é essa avaliação que você faz também, Daniel, mas qualquer um que tenha que sentar e que tenha uma boa reunião com a FMI vai acabar tendo um destino parecido, pelo fato de que as bases de apoio do governo, de sustentação do governo, militam contra qualquer tipo de negociação com a FMI. É por aí? É por aí, porque a Argentina ela não tem muita alternativa em relação a uma negociação com o Fundo Monetário Internacional. Ela precisa dessa renegociação. Aliás, o FMI mostrou até alguma flexibilidade num passado não muito distante nesse processo de consolidação e de renegociação da dívida argentina.
E o país tem um problema, que é um problema de balanço de pagamentos, é um problema no equilíbrio entre entradas e saídas de dólares na sua economia. E esse equilíbrio ele acaba sendo invariavelmente coberto ao longo das últimas décadas com socorros e ajudas do Fundo Monetário Internacional. E aí a Argentina não consegue devolver o empréstimo, devolver o dinheiro do Fundo Monetário Internacional, tem que renegociar o empréstimo. Isso tem sido a dinâmica argentina ao longo das últimas décadas. O máximo que você pode sempre tentar junto ao FMI são termos um pouco melhores na negociação, em termos de prazo, em termos de juro, em termos de condições de pagamento, em termos da dureza do ajuste ou da austeridade que o FMI exige como contrapartida. Ali você tem algum espaço para negociação, mas me parece que você teve ali uma negociação, essa negociação ela foi ratificada pela ministra subsequente, a Batakis, e o novo ministro não vai rasgar essa negociação, sabe? Por mais que você tenha aí um quê de uma certa incerteza e de uma certa insegurança. É muito ruim para o país, né? Porque isso vai criando um clima de incerteza, um clima de insegurança, que faz com que investidores tenham medo de colocar dinheiro na Argentina. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O ministro da Economia da Argentina está parecendo técnico de futebol, quer dizer, passam-se algumas semanas e você troca pelas mais diferentes razões ou porque não está agradando a torcida, no caso, o eleitorado. Então, nós teremos aí uma Argentina que vai ter muita dificuldade e me parece que esse ceticismo em relação à economia argentina para os próximos tempos tem um fundo de realismo. Pois é. Daniel, queria falar um pouquinho mais sobre os resultados daquele acordo acerca dos grãos que foram assinados. Não, o acordo foi assinado entre Rússia, Ucrânia, Turquia e OTAN. A informação que vem da Ucrânia hoje, Daniel, é que 16 navios estariam totalmente abastecidos de grãos para deixar o porto de Odessa. Então, a gente está falando aí sobre 25 milhões de toneladas que devem sair do porto de Odessa em direção à África, ao Oriente Médio, principalmente esses dois, mas para outras regiões também. Agora, Daniel, no meio disso tudo, né, que é um acordo delicado, sensível, importante para tantos países, né, importante globalmente, né, enfim, isso impacta inclusive para o Brasil, né, a gente está falando sobre uma capacidade de você manter o preço dos alimentos razoavelmente acessível, né, enfim, você controla a inflação no mundo todo. Então, a confiança que vai ser construída entre Rússia e Ucrânia para que esse acordo funcione é muito, muito importante. Então, a gente lembra que no dia que o acordo foi assinado, a Rússia fez um ataque ao porto de Odessa, então já foi considerado um problema sério. O que isso pode acarretar daqui para frente, como é que isso pode mexer com as peças quando a gente fala sobre a aplicação desse acordo. E hoje a Rússia fez mais uma acusação, fez uma outra acusação contra a Ucrânia, dizendo que houve um ataque ucraniano usando armas norte-americanas contra um centro de detenção numa região chamada, num lugar, né, num lugarejo chamado Olenivka, que fica no lado de Donetsk, do lado já conquistado pela Rússia. Então foi um ataque contra um centro de detenção, né? Então, enfim, você tinha presos ali. Muitos deles, inclusive, Daniel, dos presos que morreram, fala-se aqui em dezenas de mortos nesse ataque, seriam inclusive considerados pela Ucrânia como heróis de guerra, pessoas que tinham resistido pela Ucrânia contra o ataque russo, foram presos, estavam nesse centro de detenção em Olenivka. Então, segundo a Rússia, houve um ataque com um sistema de mísseis fornecido pelos Estados Unidos contra esse centro de detenção. A Ucrânia nega que tenha atacado, a Ucrânia diz que isso é mais um factoide, que provavelmente quem atacou esse centro foi a própria Rússia para colocar a culpa na Ucrânia. A Rússia diz que tem provas de que esse ataque foi feito com armamentos norte-americanos. Se foi feito com armamentos norte-americanos, só pode ter sido a Ucrânia. Então, um elemento aí que traz mais um elemento de desconfiança com relação a ataques a civis e tal, o que é um elemento sempre complicado. Hoje também, Daniel, na verdade foi de ontem para hoje, surgiu um vídeo, aqui eu vou falar de coração, não recomendo que ninguém veja, tá? Eu vou falar do vídeo aqui porque isso daqui a pouco vai começar a aparecer em página de notícia e tal. Eu não recomendo, eu vi alguns segundos e assim, é profundamente perturbador, mas é um vídeo que muito provavelmente mostra um soldado russo castrando a sangue frio um soldado ucraniano. Isso gerou uma série de repercussões políticas, diplomáticas.
inclusive com pessoas pedindo que isso seja incluído mais uma evidência de crimes de guerra por parte da Rússia. Foi estabelecida, inclusive, uma recompensa, né, pela cabeça do soldado russo que teria feito essa castração. A legitimidade não foi comprovada ainda, mas né, enfim, a autenticidade desse vídeo não foi comprovada ainda, mas não tem praticamente ninguém duvidando, né? Inclusive, veículos russos estão repercutindo esse vídeo também, e muitas vezes tirando onda, inclusive, né? Fazendo uma certa gozação, olha aí o que a gente faz com os ucranianos e tal. Então, não tem ninguém realmente duvidando que esse vídeo seja legítimo. E só mais uma notícia, né, sobre esse cenário entre Rússia e Ucrânia, Daniel. Um navio de bandeira síria foi apreendido no porto de Beirute. O porto de Beirute, sobre o qual a gente já falou tanto, né, desde aquela explosão e tal. Um navio chamado Leodisseia, e ele foi apreendido pelo fato de que a polícia libanesa, em contato com a embaixada ucraniana no país, diz que esse navio estava transportando grãos roubados pela Rússia da Ucrânia. Então não chegou a uma conclusão ainda, mas de qualquer maneira esse navio está apreendido. É um navio que estava carregado de cevada e farinha, né? Então, enfim, são dois produtos que a Ucrânia exporta bastante. A Ucrânia acusa a Rússia de ter roubado esses grãos, ter abastecido esse navio de bandeira síria. A gente sabe que a Síria é uma aliada da Rússia e, portanto, foi apreendido em Beirute. É possível que isso comece a acontecer com uma certa frequência. Agora que esses navios vão começar a circular com uma facilidade maior no Mar Negro, você vai começar a ter acusações de que determinados navios estão carregados com cargas ilegítimas, né? Cargas ilegais. Enfim, então diferentes países vão acabar tendo que lidar com isso de maneira isolada, de maneira própria, Daniel. Agora, Tanguy, saiu a prévia do crescimento da Europa, da zona do euro, e essa prévia acabou surpreendendo positivamente. No segundo trimestre de 2022, o crescimento da zona do euro foi de 0,7%. Agora, quando a gente olha por que a zona do euro teve esse resultado, que acabou sendo relativamente positivo dentro do atual contexto que a zona do euro vive em relação à sua economia, me chamou a atenção que o destaque absoluto e fundamental para o crescimento da zona do euro foi, veja você, turismo. O setor de turismo acabou sendo um grande impulsionador. E tudo que está relacionado a ele, setor de bares, restaurantes, hotéis e assim por diante. É o primeiro momento onde você teve efetivamente o setor de turismo funcionando a pleno vapor dentro do continente europeu, e ele acabou sendo a grande alavanca do crescimento econômico nesse momento. Se por um lado é bom, porque efetivamente você acaba tendo um desempenho do PIB melhor do que o previsto, por outro lado, mostra uma certa dependência da economia europeia, cada vez mais do setor de turismo. Isso não é algo desse ano de 2022, é algo anterior, o que mostra uma economia cada vez menos diversa e cada vez mais centrada em aspectos que em outros momentos talvez estivesse mais associado a países em desenvolvimento. A gente sempre ouve falar de países em desenvolvimento muito dependentes de turismo. E agora a gente começa a ouvir falar de uma Europa muito dependente de turismo, o que mostra que outros setores, o setor industrial, o setor de serviços, já não tem mais aquele dinamismo e aquela competitividade que teve no passado. Fica aqui o registro também do mau desempenho da economia alemã. O crescimento na Alemanha foi de apenas 0,2%, quer dizer, bem abaixo da União Europeia como um todo, puxando o crescimento europeu para baixo. Países como Itália e Espanha tiveram, respectivamente, crescimento de 1% e 1,1%. Itália e Espanha são países onde o turismo é muito forte e, consequentemente, acabaram sendo bem impactados pela flexibilização das medidas de isolamento, depois da Omicron, né, da onda da Omicron que nós vivenciamos no início desse ano de 2022. Então, temos uma Europa aí que cada vez mais dependente de turismo, mas continua muito preocupante o cenário daqui para frente, com a restrição na oferta de energia, com o encarecimento do preço dos alimentos, com uma inflação que continua gerando acima dos 8% em bases anualizadas e com uma taxa de juros que vai ser aumentada sistematicamente ao longo dos próximos tempos. A zona do euro certamente vai viver aí dias difíceis
para manter mesmo esse crescimento de 0,7% que foi apresentado na preliminar, na prévia do PIB do segundo trimestre de 2022. Beleza. Daniel, eu queria falar sobre uma coisa que apareceu algumas poucas horas atrás e que eu inclusive, vou desenvolver isso mais na pauta de amanhã, né, no bate-papo 326, que a gente vai gravar na segunda-feira à noite, que são os confrontos entre Sérvia e Kosovo. Porque, assim, eu vou trazer esse cenário rapidamente aqui agora, mas quero desenvolver isso mais amanhã, até para a gente esperar um pouco mais o desenrolar das coisas, né? Mais uma vez, isso apareceu tem algumas poucas horas, tem algumas informações que não estão muito claras ainda, mas de qualquer maneira eu queria trazer um pouquinho do contexto, só para conseguir explicar o que está acontecendo agora, né? O que rolou ao longo das últimas horas. Uma pauta que a gente trouxe aqui, principalmente no ano passado, Daniel, foi que a gente tinha um problema entre. Enfim, o problema entre Sérvia e Kosovo é um problema histórico, né? A Sérvia considera que o Kosovo é uma província sul, o Kosovo pede independência, pede autonomia, desde 2008, aliás, se declara independente. Então a Sérvia ela estabelece determinadas restrições com relação, por exemplo, ao trânsito de carros que saiam do Kosovo para entrar na Sérvia. O que a Sérvia diz é: como eu não reconheço o Kosovo, eu não posso permitir que um carro entre no meu território com a placa do Kosovo. Isso é tipo entrar no meu território com a placa de Marte. Você não reconhece que Marte é Ou um com uma estado. placa que eu tenha feito com papelão e colado no carro, né? Não Exato. tem Assim, valor nenhum para mim isso. é como se não fosse uma placa. Exatamente. E aí o Kosovo começou a fazer a mesma coisa. O Kosovo começou a dizer: olha, então é assim, vai começar a dificultar para a gente. Então, a partir de agora, a Sérvia também, as placas sérvias não serão mais autorizadas. O sérvio que quiser entrar no Kosovo, ele vai ter que parar na fronteira e pedir uma autorização valendo 3 meses. E depois ele vai ter que renovar isso de novo, e vai ter que passar por checkpoint, vai ter problema. E isso começou, enfim, esse é mais um capítulo, né, de uma crise histórica, né, enorme, longuíssima, com amplos problemas culturais, enfim, populacionais e tal. E nas últimas horas a gente tem uma crise com relação a isso, pelo fato de que houve o fechamento da fronteira por parte de cidadãos. Então, do lado do Kosovo, pessoas foram para a rua para fechar a fronteira, do lado do Sérvio foram também, e soaram alarmes, né, enfim, de alerta contra ataques. Não está claro ainda até onde que isso vai, se vai ser algo, aquelas crises temporárias que duram algumas horas, depois, né, aquilo é contornado, se isso vai se tornar algo maior. As declarações que a gente tem agora é que ninguém invadiu o espaço de ninguém, né? Então não houve uma invasão sérvia do Kosovo e vice-versa, nem de linhas administrativas, nem nada, mas que a maneira não deixa de ser algo sério. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que os Balcãs, aquela região ali, é uma das regiões mais tensas do mundo. Isso aqui a gente já deu um curso sobre os Balcãs. Aliás, eu acho que foi o primeiro curso que a gente deu esse ano, lá no Petit Curso. Se você quiser acompanhar, petcursos.com.br, tem inclusive uma aula, né, na qual a gente fala sobre a Sérvia, acaba falando sobre o Kosovo também. E a principal lição que a gente tirou dessa é, em primeiro lugar, ensinar o Daniel que não é Kosovo, é Kosovo, né? E a segunda, pronto, Embora em é um, é, um, Portugal, é um S que está entre duas vogais. tá, S entre duas vogais tem som de Z. Fica entendi. aqui o registro, apenas isso. Entendi. Tá bom. Então a gente vai começar a falar na Embora, língua das coisas mesmo, né? Enfim, Angela Merkel a embora gente vai chamar de Merkel a partir de agora. talvez, vai saber. Talvez. É uma liberdade, é um aportuguesamento que a gente pode se dar o luxo, dependendo da Entendi. situação. E a outra coisa, né? A outra lição que a gente toma é que quando a gente olha para os Balcãs, a gente começa a olhar para o Oriente Médio com um pouco mais de compaixão. A gente fala assim: ah, cara, Nem é tão complicado. tá até de boa, tá tranquilo, assim. É pouco violento, é pouco confuso, né? Porque os Balcãs, eles são um nível acima, tá, gente? Então, por isso que assim, eu tenho minhas cautelas quando a gente fala sobre os Balcãs, porque sempre tem mais algumas camadas e é importante ver aonde que isso vai chegar em breve, Daniel. Ô, Tanguy, o Oriente Médio agora é tranquilo, rapaz. Eu estava voltando hoje para casa, isso é sério. Eu vi um outdoor aqui perto anunciando que você pode ir para Israel através dos Emirados Árabes Unidos. A Emirates fazendo uma propaganda: conheça Israel, visite Israel, para Tel Aviv, através de Dubai. Rapaz, isso é uma pirueta na história. O mundo está completamente fora da casinha. Quer dizer, agora os Emirados Árabes Unidos se colocando como porta para as pessoas visitarem Israel. Lembrando que nós passamos a ter voos diretos entre os dois países não tem tanto tempo assim. Foi quando houve ali o restabelecimento, ou melhor, o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.
Agora, no caso dos Balcãs, Lavrov quis ir à Sérvia, não Não, conseguiu, não deixaram. porque não deixaram. A Sérvia não tem mais costa, não tem mais como chegar à Sérvia por via aérea sem passar pelo espaço aéreo de algum dos vizinhos. E todos os vizinhos disseram que o Lavrov não podia passar. Então veja você, os Balcãs estão ficando mais confusos e mais difíceis em termos de acesso do que o Oriente Médio. Isso é importante ser destacado aqui no Petit Jornal. É isso, é isso. E, Daniel, você falou que o mundo está fora da casinha. Quem é que está sempre fora da casinha, Daniel? Sempre. A Polônia. A Polônia. Então, podemos falar de Polônia, Daniel? Podemos, por favor. Daniel, sabe quando tem alguém que está querendo resolver uma situação e está tentando mobilizar todo mundo? Porra, a gente tem que solucionar, tem que resolver, chama para cá, chama para lá. E aí fala assim, porra, tô precisando falar com o fulano. Vou fazer o seguinte, vou pegar o telefone e vou ligar. Não vou ficar esperando os outros, sabe? Porque os outros estão fazendo tudo errado, né? Os outros estão fazendo guerra, os outros estão atrapalhando todo mundo, estão dando trela para a Rússia. Então, Daniel, hoje, o senhor Andrei Duda, presidente da Polônia, pegou o telefone e ligou para o Xi Jinping. Foi ligar Ah, meu direto para a Deus. China, ligou para a China e os dois, Daniel, tiveram uma conversa ótima e falaram sobre uma disposição mútua em trabalharem juntos para encontrarem soluções conjuntas para o conflito. Vamos trabalhar junto para isso. E fico imaginando como é que a Polônia está se sentindo bem com isso. Você está vendo? O meu patamar não é República Tcheca. Meu patamar não é Hungria. Meu patamar é ali, ó, Estados Unidos, minha inimiga é patamar Rússia, e minha interlocução, Daniel, é com China. Né? Então, os dois tiveram uma conversa ótima. Falaram, ambos, não foi só o Andrei Duda, não. Xi Jinping também. Falaram sobre relações de alta qualidade, fortes e caracterizados por uma atmosfera de respeito mútuo. Falaram sobre cooperação econômica e a intensificação dos voos diretos entre Polônia e China. Então, Daniel, nesse momento a Polônia está sem freio em escala global. Né? A Polônia está sem freio até a muralha da China, porque ela quer resolver os problemas todos dialogando diretamente com a China. Agora, chama atenção a independência de política externa que a China tem, né? Porque a China é uma aliada da Rússia, né? Uma aliada da Rússia para vários cenários. Mas a China nunca prometeu para a Rússia que ia deixar de dialogar com quem quer que fosse. Tanto é que o Xi Jinping, mais uma vez, gente, não foi ministro das Relações Exteriores, não foi primeiro-ministro, não foi nada disso. Foi o Xi Jinping que dialogou diretamente com um dos países que mais enche o saco no mundo da Rússia nesse momento, que é a Polônia. Então tá aí, Polônia e China dialogando para encontrarem soluções conjuntas, Daniel, para a guerra, para encontrarem a paz mundial. Então a Polônia vai resolver o problema da guerra. Eu não tenho A dúvida qualquer disso. momento. A Em qualquer momento. quando a gente menos esperar, a Polônia resolveu a guerra entre Rússia e Ucrânia e anexou a Ucrânia. E Também tem essa Moscou. possibilidade. E E, Moscou. e Moscou. Anexei aqui, ó, Moscou agora é Polônia. Isso aqui é tudo Polônia. E é isso. Pô, é potência global, unipolar. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Então, bora, solta a vinheta aí. Tanguy, eu até tento defender o governo português, mas tem horas que começa a ficar complicado, porque avolumam-se sinais de que o governo português está com uma certa má vontade para perseguir os oligarcas russos. A gente já falou aqui em mais de uma oportunidade, essa notícia não é repetida, é um oligarca novo que vai conseguir o que eu vou sugerir. O governo português vai dando aí o passaporte para os oligarcas russos que tenham ascendência judaica, mais especificamente sefardita, né? Os judeus sefarditas foram expulsos de Portugal lá no século XVI, e aí existe na legislação portuguesa essa possibilidade. Olha, se você provar que você era judeu sefardita ali em Portugal, a gente vai te dar a nacionalidade como um reconhecimento e como um pedido de desculpas. Pois bem, nós temos Roman Abramovich e Andrei Rapoport, ambos já têm a nacionalidade portuguesa dentro dessa previsibilidade, dentro dessa previsão legal em Portugal. Numa pauta anterior, eu falei sobre Lev Leviev e God Nissanov, que eram dois oligarcas russos que estavam no processo de conseguir a cidadania portuguesa, e na semana passada apareceu mais um. Agora nós estamos falando do... Cadê o nome dele? Ih, rapaz, Portugal achou o oligarca, o Daniel perdeu.
Peraí, perdi o nome dele, rapidinho. Ah, achei. Gavril Yushaev. Gavril Yushaev, que é um conhecido empresário e filantropo russo com investimentos globais, incluído nos Estados Unidos, com registro criminal e suspeito de ligações com organizações criminosas nos Estados Unidos. E agora, Tanque, ele foi reconhecido pela comunidade israelita do Porto como sendo descendente de judeus sefarditas portugueses e, consequentemente, está no processo para conseguir a sua identidade portuguesa. Fica difícil, né, Tanguy? Quer dizer, os caras são sancionados mundo afora, os caras ficam aí sendo perseguidos, em alguns lugares com uma certa lentidão, sim. Né? Tem países que as autoridades correm para não chegar, sim. Mas Portugal vai mais longe. Portugal dá o passaporte para os rapazes, mesmo você tendo aí todos esses indícios de que eles estão envolvidos com esquemas, no mínimo, suspeitos, Tanguy. Então, agora temos o Gravil e o Chaev tendo aí direito à nacionalidade portuguesa. É o quinto oligarca russo em sequência que está avançando no seu processo de aquisição da nacionalidade portuguesa. É isso, Tanguy. Daniel, eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, você tem passaporte português? Eu tenho. Você nasceu em Portugal? Não, não nasci. Você obteve esse passaporte aí, De acordo com a enfim, legislação de acordo com a portuguesa legislação prevista. portuguesa, prevista. Eu Não tenho há estou 30 duvidando anos. disso. Queria dizer para Entendi, você, tem há 30 anos esse entendi. bilhete, esse Não, sem, registro. sem, sem mais perguntas. Eu estou satisfeito já. Era só isso Entendi. que eu Tá queria bom. perguntar, Você só queria tá? levantar dúvida aí. Você queria Não, jogar uma suspeita no ar. dúvida nenhuma, Daniel. Jamais Entendi. faria isso com você. Eu estou apenas querendo saber um pouco mais sobre a sua vida. Você é um amigo querido que eu tenho. Eu estou querendo saber Certo. só o que é esse negócio aí de conseguir passaporte, porra, do nada. Ah, nasceu no Rio de Janeiro, passaporte português. Acontece, Daniel. Isso aí Ou tem acontece o tempo que. todo. Opa, Você tem passaporte brasileiro? tem passaporte brasileiro. Você nasceu no Brasil? Não, mas não tem sefardita que vendo para o Brasil ganhando passaporte, né, Daniel? Entendi. Mas eu não sou sefardita, Tanguy. Queria dizer Ah, isso. entendi. Deixa eu Então tá bom. registro aqui. Vamos Entendi. nessa. Ô, Então tá bom. Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, não seria possível manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Se você ainda não é apoiador ou apoiadora, fica o convite para se tornar. Aqui no descritivo desse áudio ou desse vídeo, você vai ver várias alternativas para apoiar o Petit Jornal, seja Pix, PicPay, Patreon, se você vive no exterior, ou a plataforma da Orelo, se você vive no Brasil. Então fica aí o convite para o pessoal apoiar o Petit Jornal, Tanguy. É isso. E convidar o pessoal também para conhecer o nosso projeto dos cursos, Daniel. Desde 2020, a gente tem um projeto paralelo, né, e complementar ao podcast, que é o Petit Cursos, nos quais, né, que é uma plataforma na qual a gente oferece curso normalmente de 4 semanas e que tem sempre uma aula gratuita. Então, se você quiser assistir as aulas gratuitas, vai lá no YouTube do Petit Jornal. Lá, inclusive, você consegue assistir os vídeos sem corte, né, da gravação aqui dos nossos episódios, com antes, com depois, enfim, tá tudo lá. E lá também você consegue assistir as aulas gratuitas. Então, recentemente, a gente deu uma aula gratuita sobre a Argentina, né, sobre essa crise atual da Argentina. Aliás, vem muito a calhar, né, Daniel, a queda da Bataques, né, agora, a substituição pelo Sérgio Massa. É uma das coisas que a gente mais ou menos tentou explicar ali. Claro que a gente não sabia que isso ia acontecer dessa maneira, mas a estrutura estava dada ali. E logo depois a gente oferece, portanto, um curso lá no Petit Curso. O curso está rolando agora exatamente sobre a Argentina. Só que o sistema é de streaming, Daniel. Então, você fazendo um curso, entrando, se matriculando para assistir um curso, você tem acesso a todos os cursos. Acessa lá que eu tenho certeza que vai interessar. Tem plano mensal, plano anual. O preço é mamata. E para saber tudo isso, você acessa lá petcursos.com.br. Daniel. Maravilha, gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Ô, Tanguy, Opa. tu sabe aí que se a gente começar a soltar aqui os podres um do outro, pode acabar mal, hein? Pode Podre acabar nenhum, mal esse Daniel. negócio. Pode acabar Podre mal, hein? Queria dizer Cara, pra você isso aí. eu Vai quis. saber. Se você acha que é um podre, Daniel, fica até um pouco preocupado, porque talvez eu esteja até gravando podcast com gente que eu nem conheço. Um Vai negócio saber. esquisito, Vai saber. estranho. É, É, pode ser que eu seja um estranho. oligarca. Você não Pois sabe. é.
Pois Vai que eu é, sou um oligarca. esse é o ponto que eu tô querendo trazer aqui. Se você for um É, oligarca, Daniel, eu posso não te denunciar. Eu posso ficar na minha. Eu posso. Pô, acho que é melhor faria para isso. você, inclusive, não denunciar. Não, não é saudável denunciar oligarcas. Eu faria isso por você, Daniel, não te denunciar. A Muito gente precisa obrigado, conversar. A Tanguy. gente conversa sobre isso e, pô, não te denuncio. Tudo Não bem tem necessidade. conversadinho, né? Tudo bem Tudo bem conversadinho. conversadinho. Ó, a É Viviane isso. comprou um selo, gente, muito obrigado. Deixa eu ver, mais gente comprou selos aqui para apoiar o Petit Jornal na live de hoje. A Peraí. Merkel está dizendo que os euros dela acabaram, Daniel. Pô, cara, aí fica difícil, né? Maciel Dias, DF, comprou 2 selos, obrigado. Rix Oliveira Eu tô achando que também. essa Merkel é de Piracicaba, hein, Daniel? Sei lá. Pode ser. Mari Sapinto, 2, comprou um selo. Ana Elisa AV comprou 2 selos, obrigado. É isso, Tanguy. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que compraram selos nessa live de hoje para apoiar o Petit Jornal. E por hoje é só, né, Tanguy? É isso. Amanhã tem mais, mas traz pautas mais amplas aí. Vamos falar de novo sobre Kosovo. Vamos falar sobre outros assuntos que nesse início de semana. Beleza? Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.